boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 12 de março de 2026 e o título é Tecnologia, use com moderação. Progresso, avanços tecnológicos, invenções e toda sorte de descobertas que trazem possibilidades de evolução são sempre bem-vindas. Contudo, como em tudo na vida, há que se ter equilíbrio. Hoje, as informações e a comunicação estão o tempo todo na palma de nossas mãos. A internet nos permitiu encurtar distância, ampliar conhecimento e quebrar barreiras. Nos possibilitou encontros e reencontros. Hoje, podemos nos comunicar instantaneamente com praticamente qualquer lugar do mundo. Porém, ela nos trouxe também uma grande quantidade de distúrbios e desequilíbrios, bem como a facilidade de disseminação de conteúdo de pessoas mal intencionadas. A infância tornou-se um alvo a ser deturpado e corrompido. A moralidade é ignorada, enquanto a futilidade e vulgaridade ganham likes e views. Usa-se e abusa-se de recursos que visam destruir a capacidade cognitiva e o equilíbrio emocional. Vidas perfeitas são vendidas como se fossem a realidade mais comum, embora, não raramente, o vazio é o que prevalece ao desligar da câmera. Crianças são expostas a conteúdos com excesso de estímulos, muitas vezes sem qualquer supervisão de seus pais ou responsáveis. Tudo isso tem causado um efeito devastador, um desequilíbrio emocional, casos críticos de ansiedade e depressão. Além disso, os processos de formação intelectual acabam também prejudicados. Em nosso país, por exemplo, quanto mais inútil, fútil e vulgar, mais visibilidade e sucesso é conquistado. A maioria dos jovens quase não lê mais. Todo o conhecimento resulta das telas e, atualmente, da inteligência artificial. Ferramentas que deveriam ser usadas para nos ajudar a evoluir e desenvolver nossas capacidades têm servido para fazer justamente o oposto. E por quê? Por escolha. A zona de conforto é atraente e, por isso, muitos ficam amarrados a ela, por livre e espontânea vontade. Buscar informações, ampliar conhecimento, estudar e, principalmente, investir tempo e paciência nesse aprendizado tornou-se algo raro nesses tempos acelerados. É urgente que comecemos a equilibrar a nossa vida, sair do virtual e viver também a realidade, conviver e viver fora das telas. Estar presente em cada momento, voltar a conversar e interagir de forma presencial, gastar menos tempo registrando as experiências em fotos e mais tempo vivendo e criando memórias. Fotos podem ser apagadas, mas as memórias do que foi vivido e sentido, não. A tecnologia é ótima para nos facilitar e permitir muitas coisas, mas ela não pode substituir a realidade. Nossa evolução depende das escolhas e experiências vividas, dos desafios superados e das atitudes tomadas. Portanto, o que precisamos é ouvir nosso corpo, observar nossos sentimentos e perceber quando se faz necessário desacelerar e dar uma pausa, a fim de reequilibrar e trazer paz e harmonia para a nossa vida. Há que se ter parcimônia para buscar o caminho do meio e a moderação, pois todo excesso é nocivo. Então, aproveitemos os progressos e as inovações que são itens a se agregar em nossa bagagem, mas que não devem substituir as valiosas ferramentas já adquiridas ao longo da jornada, pois foram elas que nos auxiliaram a construir o presente e nos trazer a possibilidade de criar o futuro que sonhamos. Então, vamos lá. Esse texto, eu escrevi assim um pouco meio assim com as minhas experiências, né, pessoais, que eu percebo assim.
a tecnologia realmente ela ajuda a gente em muitas coisas. Por exemplo, para produzir aqui, né, os conteúdos, né, os vídeos. Inclusive, estou me aprimorando aqui, né? Depois de bastante tempo, estou conseguindo dar uma melhorada, né, no visual aqui do canal. Mas assim, justamente usando ferramentas, né, da tecnologia, tudo, a inteligência artificial ajuda bastante em algumas coisas, mas tem um lado negativo, né? Que a gente tem visto aí muito conteúdo produzido com inteligência artificial que é usado para enganar, que é usado para golpes. Quantas vezes a gente vê aí pessoas dando golpe na internet utilizando rosto de pessoas conhecidas, né? Que eles conseguem lá, pega o rosto, a voz, manipula e acabam pedindo ajuda em coisas falsas, né? E as pessoas de boa fé acabam acreditando porque são pessoas que elas confiam e acabam fazendo doações que não vão para a finalidade que o vídeo ali tá falando que a doação se destina. São golpes, então a gente tem que ficar muito atento. E hoje em dia, vou te falar que está bem difícil. Tem coisas que a gente não consegue perceber se é real ou se é inteligência artificial, porque tem algumas que são muito. Algumas a gente olha assim e já percebe que é inteligência artificial, mas algumas são muito bem feitas e a gente tem uma dificuldade. Isso acaba criando uma dúvida. A gente começa a questionar tudo. Questionar é importante, mas nós estamos num momento em que a gente começa a não saber mais distinguir o que é realidade, o que é inteligência artificial, e isso é algo que não é positivo, né? A internet, quando começou, realmente ela encurtou distâncias. Quantas pessoas a gente tinha perdido contato e a gente começou a reencontrar através da internet, principalmente quando começou, ó, faz tempo, hein? Tinha o Orkut, que a gente acabou encontrando pessoas, né? Amigos de infância. Depois tem, acho que era o MSN, que trocava mensagem também, você encontrava pessoas que você tinha perdido contato. Então, assim, encurtou distâncias, quebrou barreiras, a gente conseguia conversar com pessoas de outros países, que antigamente a gente tinha muita dificuldade, porque só tinha condições de a gente conversar assim, por ligação, né, por telefone. E a ligação era caríssima, né, era muito caro. Hoje a gente consegue fazer aí videochamada, até pelo WhatsApp, conversar por vídeo, fazer ligações em grupo. Então, assim, isso veio facilitar, por exemplo, quem tem parentes que moram em outros países ou que moram em outros estados, que estão longe, isso é uma forma da gente conseguir se manter um pouco mais próximo, né? A gente conseguir ver a pessoa, conversar, acompanhar a vida. Então, isso é importante. Só que a gente tem também que tomar cuidado com o lado negativo. Além dessa questão dos golpes lá, que a inteligência artificial tem contribuído para aumentar e para facilitar, tem também a questão quando eu falo das crianças, hoje em dia tem muito conteúdo, muito desenho que é feito assim com propósito negativo para avançar uma certa agenda aí e realmente prejudicar os processos de desenvolvimento intelectual e cognitivo, né, das crianças, o desenvolvimento normal delas. Hoje, inclusive, eu estava vendo um vídeo de um pai falando sobre, ele citou 10 desenhos que são prejudiciais e o que esses desenhos têm muito ali em comum, que é o que ele fala, são cortes muito rápidos, então assim, é muito estímulo, é muita cor, muita velocidade, né, muito acelerado, tá? Isso acaba causando muito estímulo, muita descarga de dopamina, então aí ele fala que o que isso acarreta? Que a criança não consegue mais ter aqueles momentos de pausa, que é onde a criatividade dela aflora e se desenvolve. Porque
como aquilo é muito acelerado, ela começa a não achar graça nas coisas, na realidade, em como as coisas se desenvolvem. A velocidade da vida é diferente da velocidade desses desenhos aí. E sem contar, tem conteúdos que acabam trazendo assim personagens que não têm respeito pelos adultos, têm comportamentos meio inadequados. Então, assim, os pais têm que ficar muito atentos para essas questões. E tudo isso acaba trazendo um prejuízo que lá na frente vai ser prejudicial para a sociedade como um todo, porque é uma geração que vai crescendo já desequilibrada, já em desarmonia e acaba entrando, né, nesses processos de depressão, de ansiedade e acaba sendo, né, um futuro consumidor aí de medicamentos, de ficar dependendo de tratamentos, porque já teve na fase de desenvolvimento, passou por todo esse desequilíbrio que vai levá-lo a problemas futuros. Então é importante que a gente preste atenção e a gente mesmo, quando eu falo de uma experiência pessoal, porque eu percebo que os dias que eu gasto mais tempo nas telas, assim, principalmente nos conteúdos mais rápidos, né? Às vezes você está ali, o Instagram, principalmente o Instagram, normalmente são vídeos mais curtos, você consegue ali se atualizar, às vezes, do que está acontecendo, né? Nas páginas mais confiáveis ali, né? Porque tem muita coisa ruim também, né? Muita coisa falsa, muita gente que só está querendo visibilidade, né? E aí o dia que eu paro, e é assim, parece a caverna do dragão, né? Aquele desenho antigo. Você entra e não consegue sair, né? Você entra para olhar 5 minutinhos numa coisinha, quando você vê, você já perdeu ali 1 hora. Então, é ficar atento justamente com relação a isso, porque às vezes a gente perde muito tempo com coisas que às vezes não agregam nada. Então, assim, sei lá, se informar mais ou menos. Eu gosto de saber como as coisas estão acontecendo e tal. Mas às vezes a gente acaba perdendo tempo com outras coisas. Você vai rolando a tela, vai aparecendo outras coisas, você vai se distraindo ali, né? Que é a finalidade da gente se distrair realmente. E então é importante que a gente fique atento e tente regular isso, né? De uma forma que não nos prejudique, porque o que eu percebo, o dia que eu fico muito tempo também acessando esses conteúdos, eu começo a ficar mais ansiosa e o dia não rende. Quando você vê, você deixou de fazer um monte de coisa. E o dia que eu deixo o celular lá, sabe, longe, nosso dia rende. Você consegue fazer um monte de coisa, consegue fazer tudo que você precisa fazer. E é escolha da gente, porque às vezes essa questão de você ficar lá gastando tempo com coisa que às vezes é inútil, é uma escolha. E realmente aqui no nosso país, houve um tempo aí que saiu uma informação, né, de que os países asiáticos, por exemplo, os conteúdos são totalmente diferentes dos nossos conteúdos. Né? Aquela outra rede lá, o TikTok, por exemplo, eu não tenho, mas diz que aqui, né, aqui, e a gente sabe que o que faz sucesso é dancinha, é coisa boba. Eu lembro quando teve aquela época lá, daquele conteúdo lá, que eu até já fiz um vídeo aqui falando, né? Chama Arena Contemporânea, vou deixar até amarradinho aqui, que é justamente da inutilidade de certos conteúdos tão inúteis e até degradantes, e que isso não contribui com nada, né? Com o desenvolvimento, não traz nada de positivo. E enquanto em outros países, eles justamente privilegiam conteúdos educativos, porque eles estão pensando em contribuir para a sociedade deles, para construir uma sociedade mais saudável, mais produtiva, né? Enquanto aqui acaba fazendo sucesso coisas inúteis, coisas vulgares. A gente vê até pela música, até que faz sucesso aqui, algumas coisas que são absurdas, né? Letras super vulgares, degradantes, e faz sucesso.
né? Então, assim, é uma coisa que justamente isso vai interferindo na formação cultural do país, né? Então, realmente essa questão da tecnologia, ela tem os dois polos, né? Então a gente tem que achar o equilíbrio, tem que saber usá-la de forma que ela realmente nos ajude, que ela venha para contribuir e descartar o que realmente não presta, o que traz prejuízo, o que interfere na nossa vida, o que atrapalha, né? Então, é sempre ter ali, buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, usar para informação, mas também ir atrás da informação, não querer tudo muito prontinho ali, porque muitas pessoas se informam só vai absorvendo, né, o que os outros vão falando, não vai buscar por si só, então, e não vai ler um livro, não vai buscar informação em sites mais aprofundados, em estudos de determinados assuntos, fica só ali pegando o que está fácil, ou então o que a mídia vai falando. Quanta gente, né, se guia e se pauta pelo que a mídia fala, e às vezes é tanta informação incorreta, tanta informação manipulada, né, cortada pela metade, então a pessoa não se aprofunda, não vai buscar a fonte original. E realmente a juventude hoje lê muito pouco, né, e isso interfere realmente na formação, né, dessa geração aí, né? Poucos, eu admiro aqueles que a gente vê aqueles jovens, né? Que você percebe que tem uma bagagem ali, né? Mais cultural, que se aprofunda, que lê e que vai buscar conhecimento além do que às vezes eles têm ali o conteúdo da escola, da faculdade, eles vão buscar fora, vão se aprofundar, não ficam só ali com aquele conteúdo que é passado, por exemplo, pelos professores. Eles vão ampliar, né, o conhecimento deles. Isso é muito importante, porque a gente, hoje em dia, infelizmente, as universidades elas não possibilitam um desenvolvimento de um pensamento crítico. Então você tem que buscar fora, porque ali só é passado um viés. E se você quiser conhecer os dois lados para depois formar ali a sua opinião, tirar as suas próprias conclusões, você tem que buscar fora. Você tem que buscar todo tipo de conteúdo fora, porque ali não vai ser passado. Porque hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, tem uma finalidade ali que não de realmente contribuir para a formação de pessoas pensantes, né? Pessoas que realmente consigam pensar pela própria cabeça e criar, né? Usar a imaginação, usar o seu intelecto de uma forma independente. Mas a gente tem que, então, fazer a nossa escolha para usar essas ferramentas de uma forma agregadora, de uma forma que nos ajude a nos desenvolver e a melhorar a nossa, a nossa capacidade, os nossos potenciais, né? Então é isso. Essa questão da tecnologia realmente é a gente aprender a utilizar essas ferramentas de forma a nos ajudar e não deixar que elas nos prejudiquem, né? Interfiram na nossa vida, no nosso tempo, no nosso convívio com as pessoas. A gente vê que as pessoas hoje em dia vão nos shows, a maioria, por exemplo, vai num show, vai assistir ali uma banda, por exemplo, que você gosta muito. Então é um momento que vai ali, você tem a oportunidade de criar aquela memória. E as pessoas estão ali assistindo praticamente pelo celular, estão mais preocupadas em gravar para mostrar para os outros do que viver um momento. Né? Ou então, vai no restaurante, todo mundo fica tirando foto do que está comendo e postando. Ou tudo é divulgado. Tem gente que produz esses conteúdos mesmo de ficar mostrando tudo que faz e aquela vida perfeita, né? E eu fico olhando e falo, nossa, mas como impressionante como em todas as situações, né, incríveis e sensacionais, sempre tem uma câmera ali ligada, assim, né? Porque às vezes você vê conteúdos que as pessoas mostram situações que estão acontecendo, aí você pensa, mas sempre tem uma câmera ligada para mostrar tudo o que acontece na vida da pessoa? E
normalmente, muitas dessas pessoas que precisam, né, dessa visibilidade, provavelmente, não vou dizer que são todas, né, sem exceção, mas acho que muitas, quando desliga a câmera, a realidade é totalmente oposta àquilo que ela está mostrando ali, né? Até a própria necessidade de estar mostrando, de estar tendo visibilidade, já demonstra ali uma certa carência, eu acho, né? Essa necessidade de aprovação dos demais, de exibição, de algo muito perfeito. Então, são muitas armadilhas, né, para as quais a gente tem que ficar atento. E principalmente hoje em dia, eu acho que a atenção maior é com relação realmente ao cuidado com as crianças, a exposição deles na internet. Isso tem muitos alertas, muitos conteúdos alertando para isso, mas muita gente, né, não acha que é teoria da conspiração. Infelizmente, realmente existem riscos reais aí, situações bem graves acontecendo que as pessoas não estão dando muita atenção e que acabam interferindo na formação dessa nova geração. É por isso que também a gente tem visto aí casos terríveis aí acontecendo, questões de violência causadas por, por adolescentes, e tudo isso está meio que linkado, né? Tem aí algumas plataformas aí que realmente precisariam ser olhadas com mais atenção e ter muito mais controle dos pais, né, dos responsáveis, para que realmente essas situações fiquem sob controle e também para que os próprios filhos deles sejam protegidos, né? Porque é como disse aí uma vez uma pessoa que eu estava assistindo, que ele falou, acho que era um delegado que ele falou, vocês têm que ter consciência de que a internet, se deixar uma criança sozinha na internet, é o mesmo que você deixar essa criança sozinha na rua. Você deixaria uma criança sozinha na rua? Então, por que se deixa a criança sozinha na internet? É a mesma coisa, ela está sujeita a todos os perigos lá, todos os assédios. Então, realmente, eu trouxe essa reflexão justamente para que a gente pense, né? O que nós estamos, será que nós estamos usando a tecnologia a nosso favor? Né? Então fica aí esse questionamento para cada um, né, refletir e trazer essa reflexão para a própria vida e fazer, às vezes, os ajustes que a gente precisa fazer. Né? E a gente está aqui evoluindo, a gente sempre tem que aprender, então a gente sempre tem que estar questionando e fazendo aí o melhor para nossa, trazendo o melhor para a nossa vida, né? Através das nossas próprias escolhas, certo? Então é isso. Será que vocês estão aí usando a tecnologia de forma adequada, produtiva, para agregar para a vida de vocês? Então fica aí o questionamento. Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um, certo? E essa semana, um lembretezinho aqui, vai ter conteúdo novo no canal. Na quarta-feira vai ter vídeo agora essa semana, mas um conteúdo diferente, certo? Então aguardo vocês aí na quarta-feira para essa estreia do canal, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo aí para todos vocês. Até o próximo conteúdo.